quarto domingo da Páscoa é marcado pela festa do Bom Pastor. É um dia que a igreja convida todos os cristãos a rezar pelas vocações. Mas qual o significado dessa festa? Quer saber? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frei Igor, mas antes de começar a nossa conversa, Frei, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber notificação. Aproveita também e compartilha, é uma forma de evangelizar através da internet. Frei, fala pra gente, tem algum significado ter a festa do Bom Pastor no período de Páscoa e celebrar o Dia Mundial das Vocações? Que bom, Lucas, você estar aqui hoje, neste dia, para essa conversa. Também aquelas pessoas que nos acompanham pelo canal da Diocese de São João del Rei. E, de fato, tem muito significado nós falarmos do Bom Pastor e ser um dia endereçado à comunidade internacional como Dia Mundial das Vocações. E esse ano nós temos como tema justamente construir a esperança e semear a paz. Dessa forma nós queremos pensar que o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Porque o tema do bom pastor associado às vocações é justamente que nós somos o rebanho do Senhor Jesus. E é o próprio Senhor Jesus que nos convida, que nos convoca e nos conduz nesse caminho, nesse chamado vocacional. E o tempo da Páscoa é justamente esse ambiente propício para nós respondermos a esse chamado da nossa vocação, porque o primeiro chamado é a vida, e foi o Senhor Jesus que nos chamou, e Ele venceu a morte e deu-nos a vida eterna. Então viver, ser chamado vocacionalmente, é dar uma resposta concreta, e por isso o bom pastor é aquele que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas, e que está sempre conosco, nesse caminho, longo, às vezes com alguns percalços, mas que Ele está sempre a nos conduzir. E sendo nós as ovelhas e Cristo, o pastor, é esse direcionamento, né? Seguir os passos do próprio Cristo, né? Sim, e seguir o Cristo ultrapassa simplesmente o chamado do bom pastor, porque é justamente a ideia do Cristo que morreu, mas também ressuscitou, na dimensão do global da sua vida que nós fazemos esse segmento, né? Aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, que viveu em tudo a nossa forma humana de menos o pecado, Ele nos convida a esse segmento, um segmento humilde, despojado. É Ele mesmo que nos convida a assumir a nossa cruz de cada dia e fazer esse segmento. E por que essa data ela se desprende, por exemplo, do mês dedicado às vocações, que é em agosto? Aí a ideia é justamente muito interessante, porque o mês vocacional de agosto está ligado à Igreja do Brasil, né? A Igreja do Brasil tem alguns meses temáticos, e por ser justamente ali um mês dedicado aos pais, à questão da família, então fixou-se o mês de agosto no Brasil como mês vocacional, mas a comunidade internacional estabeleceu o quarto domingo da Páscoa como o domingo das vocações. Ou seja, um domingo para a igreja do mundo todo, que está voltada justamente para a oração e também o diálogo sobre o que é ser chamado à igreja. Não só o chamado ministerial de ser padres, presbíteros, né, religiosos, mas também ao matrimônio, ao ser um bom leigo também na comunidade de fé. E é um convite também para nós aprofundarmos e conhecermos mais o trabalho da nossa igreja, né? De estar inserido junto da nossa comunidade. Sim, com certeza, porque a vocação ela perpassa justamente por escutar. A ideia da escuta é primordial quando nós queremos fazer algo. O primeiro modelo de escuta que nós temos na igreja e de perfeição é a própria Virgem Maria. Foi ela que deu o seu primeiro sim à proposta salvífica de Jesus Cristo, para que nós podemos estar aqui hoje, né? Tendo esse diálogo muito aprazível. Justamente escutar é a primeira dimensão da vocação. E aí, a partir do momento que a gente escuta, a gente se põe a caminho.
Agora, quer dizer, escutar não quer dizer não ter alguns percalços, né? A própria Virgem Maria perguntou, mas como será estas coisas? E a escuta nos proporciona justamente ao coração apaziguar-nos este momento e nos colocarmos nessa direção. Escutar e responder ao chamado do Senhor é um movimento contínuo da nossa vida e que essa resposta se dá no dia a dia das nossas comunidades. Não tem escutei e acabou, não finaliza. A cada escuta é uma nova resposta. E é um sim diário, né? Sim, com certeza. É um sim que não tem limites, né? Não tem data de validade, podemos dizer assim. A partir do momento que nós nos predispomos a escutar a voz de Deus, ou este chamado primeiro à vida, e nós respondemos essa vocação, qual que é o limite, né? Justamente porque a misericórdia de Deus não tem limite para conosco, e é neste caminho que nós vamos fazendo, neste chamado, que as coisas vão acontecendo. E é por isso a ideia do bom pastor, né? É ele que nos conduz, e ele mesmo se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não mostra, não deixa dúvidas. Jesus Cristo é a porta pela qual nós acessamos a magnitude da graça de Deus. E contemplar esse mistério do Cristo, o bom pastor, depois de vivenciar, né, experimentar uma transformação, pode-se dizer, do tempo, né, de Quaresma e Páscoa, é uma forma também de você proporcionar uma reflexão pessoal do caminho que você vai trilhar, vai seguir, não é, Frei? Sim, porque com certeza. Você teve ali oportunidades, reflexões diversas, tanto na Quaresma, meditar a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos aí vivendo o período da Páscoa, que ainda prossegue, e então ter uma celebração como essa, onde a gente mostra que Cristo está com a gente, é uma forma também de mostrar que todos nós estamos inseridos nesse rebanho. Sim, né? Sim. É justamente essa ideia do ciclo pascal, né? A igreja nos oferece esse tempo de nos abrir, né? De escutar a voz de Deus, aquilo que o Salmo 96 diz: não fecheis o vosso coração, ouvi a voz de Deus. Ser chamado e ouvir a voz de Deus também é um processo de conversão. É necessário mudar, né? Mudar as nossas consciências. Só da correria que está no nosso dia a dia, você parar para escutar, né? Para você sentir ali a voz de Deus, já é algo de grande relevância, né? Sim, e é justamente nessas coisas muito, muito simples que Deus nos fala. É no cotidiano das nossas vidas, né? E quando nós temos este caminho preparado, que se desdobra na Páscoa, no quarto domingo, e nos leva até a festa de Pentecostes, né? Em que o Espírito vem sobre a igreja, sobre os discípulos reunidos, e os confirma naquela missão, é este o momento propício que nós somos chamados, né? O nosso chamado é justamente reverenciar o mistério pascal de Cristo. Quando nós somos chamados, nós somos testemunha de que o Cristo vive e está ressuscitado, e esse testemunho é a nossa própria vida. E nós a fazemos a cada dia nos nossos cotidianos diferentes, na nossa vida, da forma que for, na concretude dos nossos atos. E falar sobre vocação, Frei, é difícil não citar e dar como norte ou referência o próprio São Francisco, né? O que proporciona para a gente tamanhas reflexões com base na questão vocacional. E aí eu queria ver com o senhor disso, né? Como a gente se inspirar em São Francisco, seguir Jesus Cristo hoje. Bom, nós somos propícios a dizer que São Francisco é esta figura que nós temos primordial na nossa vida. A nossa vocação franciscana, no seguimento de Jesus Cristo, ela também é pascal, né? É justamente essa ideia, porque Francisco também, como aquele que escuta a voz do bom pastor, se pôs a caminho. E ele se pôs no caminho do Cristo, e ele fez aquilo que foi a vontade do Senhor. E nós hoje, né, espalhados pelo mundo inteiro, os religiosos, homens e mulheres, ainda vemos em São Francisco esse modelo de vocação.
Porque quando olhamos para a vida de São Francisco, não foi uma vida simplesmente, vamos dizer, perfeitinha. Teve seus altos e baixos. Francisco de Assis foi um homem da sua época, né? Do século XII, da Idade Média, que viveu o que podia viver, foi um cavaleiro, foi para a guerra, mas que fez um bonito processo de conversão. E a pergunta principal para o processo vocacional de Francisco é: quem é maior? É o servo ou o Senhor? E Francisco reconhece justamente que quem é maior em nossas vidas é o próprio Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que nos chama. E Francisco entendeu tão bem esse chamado que o Senhor diz para ele: vai, Francisco, reconstrói a minha casa. Não vês que ela está em ruínas? E não é simplesmente reconstruir uma igreja de pedras ou uma igreja, não. É reconstruir toda uma sociedade. Então, ser chamado, vocação, é também dar testemunho de ressurreição, porque a ressurreição é vida nova. E todas as vezes que construímos uma sociedade justa, fraterna e igualitária, estamos dando sinais de ressurreição no nosso dia a dia. E reafirmando cada vez mais a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. E Frei, para a gente encerrar nossa conversa, o que fazer para celebrar bem a festa do Bom Pastor? Até porque não se trata de mais um título de Jesus Cristo, mas é o Cristo, né? O bom pastor que cuida de suas ovelhas, que somos todos nós. Olha, a ideia principal do bom pastor é voltarmos para ele e sermos ovelhas do seu rebanho. Ovelhas que estão agarradas ao seu pastor e, de fato, um pastor que nos conduz, que cura as nossas feridas, é um pastor que nos toma pela mão e que até mesmo quando nós nos dispersamos, ele vai atrás e nos busca. Então, na prática dos nossos dias, para celebrar bem esta festa, esse quarto domingo da Páscoa, é necessário escutar a voz do bom pastor. Escutar como? Alguém poderia nos perguntar. Escutar o próprio Cristo que nos chama, porque ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. A leitura do Evangelho nos proporciona a escuta do bom pastor, a nos identificarmos como ovelhas desse rebanho. E a partir desse momento em que nós lemos, compreendemos e vemos ali o mistério da nossa salvação, a nossa porta de entrada, não há mais como desgarrar do bom pastor. É muito interessante que nas nossas comunidades, nesse dia de hoje, no quarto domingo da Páscoa, possa se privilegiar a oração pelas vocações presbiterais, religiosas, também pelas vocações leigas, pelas vocações matrimoniais, e por tudo para que a igreja seja sempre chamada a seguir o bom pastor. Ou seja, essa ideia daquele que nos conduz, nos toma pela mão, que tem compaixão de nós, que vai buscar até mesmo a ovelha desgarrada. Que neste dia nós possamos privilegiar a escuta, o acolhimento e também uma resposta. O que o Cristo, bom pastor, nos chama a fazer hoje, na minha realidade, no meu trabalho, no lugar onde eu moro, qual resposta eu quero dar? Como eu dou resposta de uma ovelha e como eu testemunho esse bom pastor? Isso é o convite da igreja. Então, construir justamente a paz e semear a esperança, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos chama a falar, nos convida sobre isso esse ano, é justamente nessa perspectiva de nos colocarmos a caminho, de ouvir o bom pastor e transformar a nossa sociedade para que seja fraterna, igualitária e que as pessoas possam viver harmoniosamente. Sem dúvida. Frei, muito obrigado por partilhar conosco tantos ensinamentos e reforçar você de casa neste final de semana, dia que celebramos a festa do Bom Pastor, também rezar, por todas as vocações. Esse também é um convite para nós nessa data. Frei, muito obrigado você de casa, um grande abraço. Semana que vem mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço.